Olá, meus amores, dando continuidade à nossa aula de português sobre sílabas tônicas. Então, vamos lá. O que é sílaba tônica, né? A gente sabe que a sílaba tônica é quando a gente tem a tonicidade de falar mais forte uma palavra. Então, vamos ver lá alguma explicação sobre as sílabas tônicas. Então, bora lá. O que é sílaba tônica? Se a gente observar o modo como pronunciamos, ou seja, como dizemos as palavras, podemos perceber que algumas sílabas são pronunciadas com mais força e outras com menos. Relembrando que a sílaba tônica a gente já trabalhou desde o primeiro ano, aí depois segundo ano, terceiro ano, quarto ano, e agora no quinto ano a gente vai relembrando, para ninguém esquecer o que de fato é sílaba tônica. Classificação das palavras da sílaba tônica, a sílaba mais forte. As oxítonas, sílaba forte na última. Um exemplo eu tenho aí, café. O fé, a gente pronuncia com mais intensidade, mais força. As paroxítonas, a sílaba forte é a penúltima. Incrível, incrível. O cri a gente pronuncia com mais intensidade, né? Mais força. As proparoxítonas são sílaba mais forte na antepenúltima. Médico, médico. A palavra médico, o mé, ele está com mais intensidade, mais força. Atenção! Sílabas tônicas apenas são classificadas a partir de palavras de sílabas? Não. Sílaba tônica apenas são classificadas a partir das palavras de sílabas? Não. Palavras monossílabas têm uma classificação à parte. São monossílaba tônica ou átomo. Então, bora lá. Veja alguns exemplos. Alçapão, livro e pássaro. No item A palavra são oxítonas, porque a sílaba tônica é a última. Alçapão. No item B, encontra-se palavras paroxítonas, porque a sílaba tônica é a penúltima. Livro, livro. No item C estão as proparoxítonas, já que a sílaba tônica é a antepenúltima. Pássaro. Sílaba tônica e átomo. A sílaba de uma palavra pronunciada com diferentes intensidades, uma forte e as demais são fracas. A sílaba forte recebe o nome de sílaba tônica. A sílaba mais fraca recebe o nome de sílaba átomo. Eu tenho um exemplo aí da palavra caneta, 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 caneta. Eu subo, elevo mais a minha voz na sílaba né. Então, caneta. Sílaba átona K, que é a mais fraca. Sílaba tônica né, que é a mais forte. E a sílaba átona tá, mais fraca. Agora a tia Adriana vai deixar aqui um exercício de fixação, né? Para vocês responderem de casa, onde diz assim. Deixa eu descer só um pouquinho essa câmera aqui para vocês. Então diz assim: faça um círculo ao redor da sílaba tônica das palavras. A sílaba mais forte, ou seja, eu tenho duração, régua, papai, sapato, lápis, gato, pássaro, cajá, nariz, noite, cadeira, jardim, fácil, chácara e gostar. Segundo, escreva nos parênteses a sílaba tônica de cada palavra. Você vai dizer qual a sílaba mais forte de cada palavra e colocar nesses passozinhos que vocês vão transcrever para o caderno de vocês. Sofá, triângulo, lençol, funil, fábula, público, boneca, fósforo, animal e nariz. No quesito
a seguir diz assim, acentuação tônica, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vocês vão escrever ao lado dessas palavras se elas são classificadas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Fácil, fábula, boneca, café, paletó, médico, chaminé, sofá, lâmpada, pardal, bandeira e ângulo. Nesse próximo slide, vocês irão separar as palavras em sílabas, circular a sílaba tônica e escrever em que posição ela se encontra conforme o modelo. Eu tenho uma palavra filhote. Filhote é a penúltima sílaba, a sílaba mais forte. Filhote, filhote. Aí vocês vão fazer seguir o mesmo exemplo com telefone, urubu, sábado, passarinho, picolé, ônibus, português, moleque, relâmpago, futebol, casamento, perfume, alicate, pastel e avaliador. Eu quero deixar um lembrete para vocês. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, observe em cada exemplo que foi dado e cada exercício que vai ser feito que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Beijo e até a próxima aula.